Vamos então passar para a segunda parte da nossa programação de hoje, que é a discussão do capítulo do livro, que vai ser feita pelo professor Roberto Elício. Professor Roberto, por favor, você tem a palavra. Boa noite a todos. Eu vou fazer a apresentação do capítulo 9 do livro que nós estamos estudando nesses vários colóquios ao longo deste ano, do ano passado também. O capítulo 9 foi escrito por um pesquisador da área de literatura infantil, o Philip Nell, e ele faz a relação entre crianças e quadrinhos. Então, eu vou pôr aqui a apresentação. Está entrando? Tá, né? Então, o nosso livro aqui, Comic Studies, a Guidebook, foi coordenado, organizado pelos professores Charles Hatfield e Bart Pitt. Esse capítulo, então, como eu falei, foi feito pelo professor Philip Nell, pesquisador de literatura infantil, professor de inglês na Kansas State University. Ele faz um trabalho sobre literatura infantil, então sobre o Dr. Seuss, Harry Potter, não sei se Harry Potter pode ser considerado literatura infantil. Ele nasceu em 69 em Massachusetts, publicou livros a respeito de literatura infantil e editou 4 volumes das histórias em quadrinhos Crockett Johnson's Barnaby. Mais para frente eu vou falar desse personagem Barnaby, tá? Que tem algumas obras dele, Keywords for Children's Literature, palavras-chave para a literatura infantil. Esse é o livro que ele fala do personagem Barnaby, do Crockett Johnson, a mulher dele, Ruth Krauss. Na verdade, uma coletânea, são 4 coletâneas, coletâneas das histórias feitas pelo Crockett Johnson com a mulher dele. Ele analisa também os livros do Harry Potter. E aqui é o nosso autor. Aqui tem uma fotografia do Valdomiro quando ele era criança, lendo o gibi, né? A gente vê aqui essas fotos antigas, o pessoal lendo, inclusive a menininha, as 2 menininhas lendo Capitão América. Tá? Fotos, obviamente, de crianças americanas, né, lendo os comic books. Bom, esse autor, vocês estão me ouvindo bem? Sim. Sim? Estão vendo direitinho os slides? Sim, passando direitinho. Ah, então tá bom. Então, o autor, o Philip Nell, fala que enquanto as histórias em quadrinhos foram uma forma de mídia popular reconhecida, as crianças as leram. Porém, em uma tentativa de conseguir respeitabilidade há várias décadas, alguns criadores e editores de HQs têm se distanciado dos leitores mais jovens. Mas os comics, em seu sentido moderno, indiscutivelmente começaram como literatura para crianças. Aí eu vejo a minha primeira discordância em relação a esse autor. A gente sabe que os quadrinhos, tanto na Europa como nos Estados Unidos, eram publicados em jornais e lidos por adultos no seu início. Aí ele cita o David Kunzel, que foi um editor americano que compilou e publicou as obras completas do Rudolf Topfer,
E esse David Cancel fala que o Topfer escreveu seus primeiros quadrinhos para crianças. Quando este autor tornou-se mais ambicioso, afastou-se dos jovens e suas HQs ficaram mais satíricas. Eu li a primeira das obras do Topfer, mas não me pareceu quadrinho para criança, não. Aliás, essa é uma crítica que eu faço ao autor desse texto, porque eu acredito que ele faz uma confusão entre quadrinho infantil e quadrinho para crianças. A gente vai ver isso ao longo do texto dele. Os acadêmicos têm, às vezes, argumentado que os quadrinhos começaram como uma mídia para adultos e só tardiamente foram consideradas como um formato para criança. Henri Gronstein, por exemplo, alega que no século XIX as HQs eram direcionadas para adultos e só foram relegadas, entre aspas, às crianças no início do século XX. Ele fala isso naquele texto porque os quadrinhos estão ainda procurando a legitimação cultural. A gente discutiu esse texto do Thierry Gronstein quando a gente estudou o livro A Comic Studies Reader, do Jet Heer e do Kent Worcester. Nesse texto, o Thierry Gronstein fala que essa legitimação cultural dos quadrinhos se dá a partir do momento em que se distancia da ideia de que quadrinhos são feitos para crianças, ou apenas para crianças. Aí o nosso autor aqui ele diz que a questão é discutível. Dados sobre crianças leitoras de quadrinhos no século XIX são escassos, enquanto a explosão dos comics para e sobre crianças é bem documentada. Até mesmo Gronstein, no mesmo texto, reconhece que as HQs despertam fortes emoções nostálgicas e que cada um de nós as descobriu na infância. Você pode ter razão, né? Eu, por exemplo, comecei a ler quadrinhos na infância. Meu gosto por quadrinhos naquela época estava ligado à Disney, à Turma da Mônica, à Pernalonga, ao Pica-Pau, a Hanna-Barbera, né? Mas aí depois, no fim da adolescência, comecei a ler quadrinho underground, que foi quando também eles começaram a ser publicados no Brasil, com em mais títulos. E depois, só depois que eu fui descobrir os super-heróis, já na metade dos anos 80. Mas realmente a gente começa a ler na infância. Mas não necessariamente a gente vai ler só quadrinho infantil. Nos anos 70, aqui no Brasil, tinha o gibi semanal e os almanaques do gibi Nostalgia, e foi aí que eu descobri um monte de personagem que eu não conhecia. Spirit, por exemplo. As histórias de quadrinhos, aí ele vai falar dos quadrinhos como literatura infantil. As histórias dos quadrinhos e dos livros ilustrados para crianças estão entrelaçados de maneira que os leitores não percebem. De 1900 a 1950, centenas de tiras, comic strips, né, populares, renasceram como livros infantis. Por que ele fala renasceram? Porque eram tiras publicadas em jornais e tal, e que a publicação de livrinhos de capa dura com texto e as imagens das tiras fizeram com que essas tiras fossem novamente descobertas por uma nova geração de leitores. Aqui ele dá um exemplo do Foxy Grandpa, criado pelo Carl Emil Schultz, que assinava as suas tiras e seus livros como Bunny, coelho. Na verdade, esse é um quadrinho em que o protagonista é o avô, esse avô serelepe, né? Foxy Grandpa. Aqui, do lado direito, a gente vê também um livro baseado nos quadrinhos do Little Nemo. Então, é um livro
que tem textos e tem algumas imagens do Little Nemo, personagem dos quadrinhos. Esse sim, a gente pode considerar um quadrinho infantil, e um gênero que os americanos chamam de kid strip, ou seja, histórias em quadrinhos protagonizadas por crianças. Mas não necessariamente essas histórias em quadrinhos são lidas por crianças. Tá? O Little Nemo era um personagem que era publicado em jornais, e as histórias dos sonhos surrealistas do menino Nemo, elas eram para um público mais adulto. O autor cita o Output, o criador do Yellow Kid, do Buster Brown, como o primeiro a adaptar os seus quadrinhos para esse formato de livro. Então, a gente tem aí um livro que foi publicado em 1904, Buster Brown Abroad, né, Buster Brown no exterior, e aí o autor fala que o Output foi excepcional e intuitivo naquele momento, ou seja, ele teve uma visão além do que os seus outros pares faziam, que foi pegar uma tira de quadrinhos, aquele strip protagonizado pelo Buster Brown, e transformar num livro. Então, o autor fala, o Nel fala, a partir dessa iniciativa, outros autores e editoras verteram suas HQs para esse formato, a exemplo da série Whitman's Big Little Books. Então, a editora Whitman, que era um selo da Dell Comics, publicou até o final dos anos 60 uma série desses livrinhos. Aqui no Brasil, a gente teve, por exemplo, a Biblioteca Infantil do Tico-Tico. E aí, nós temos as aventuras do Chiquinho, pelo Paulo Afonso, que era o artista que fazia as histórias do Tico-Tico, do Chiquinho no Tico-Tico, em formato desse livrinho. O Chiquinho era, na verdade, uma cópia do Buster Brown. Era o Buster Brown, em todos os sentidos. No sentido plástico, aí, narrativo. Aqui embaixo a gente tem um outro exemplo desses livrinhos, que é a Biblioteca Mirim, dos anos 30, 40. Então, os personagens dos quadrinhos, das comic strips, ganhavam essa publicação, né? Que era um livrinho pequeno, de bolso, capa dura, com uma imagem numa página e texto na página seguinte. O Nel fala que acadêmicos que estudam literatura infantil com frequência apontam para a obra de Maurice Sendak, In the Night Kitchen, publicada originalmente em 1970, uma homenagem a Winsor McCay. A Winsor McCay foi o autor do Little Nemo, né? E aí os acadêmicos, como diz o Nel, pegam essa obra como exemplo de livro ilustrado que usa o formato dos quadrinhos. Muitos autores de livros ilustrados falam a linguagem das HQs. Eu considero In the Night Kitchen, do Maurice Sendak, uma história em quadrinhos, uma graphic novel, embora tenha sido publicada em 1970. Eu acho, embora o Maurice Sendak tenha sido um autor de livros infantis, essa graphic novel não é voltada para as crianças. Então, há uma série de elementos visuais e da narrativa dessa In the Night Kitchen que a criança não vai perceber. A relação do protagonista com Little Nemo, a questão do sonho, os padeiros dessa cozinha noturna são a cara do gordo da
Dupla, o Gordo e o Magro. Então, tem uma série de referências, né, nessa história em quadrinhos. Não é, para mim, não é um livro ilustrado, é uma história em quadrinhos, que uma criança não vai perceber. Bom, o próximo tópico que esse autor, Felipe Nel, trata é a questão da censura, quadrinhos infantis versus censores adultos. Então, ele vai falar aqui, embora compartilhe elementos de uma linguagem comum, os quadrinhos para as crianças têm historicamente classificação inferior em nossa hierarquia cultural e geraram muito mais censura do que os livros ilustrados. Aí ele cita o Joe Sutcliffe Sanders, que é um autor que faz essa comparação entre quadrinhos e livros ilustrados para crianças. Para o Sanders, isso se dá porque os quadrinhos são lidos por crianças sem a supervisão de adultos, enquanto que o livro infantil normalmente é lido pelo adulto para a criança. O Nel fala que, uma vez que as tiras de quadrinhos publicadas em jornais não podem ser facilmente lidas em voz alta e, portanto, não podem ser supervisionadas por um adulto, elas também enfrentam regulamentações, que são, na maior parte das vezes, uma questão de censura editorial interna, mas que mesmo assim restringe o que pode ser dito em uma página de quadrinhos. Durante anos, os editores fizeram o artista Mort Walker, o criador do Recruta Zero, retirar os umbigos femininos nas tiras do Recruta Zero. Então, o Mort Walker, ele tinha uma caixinha cheia de umbigos, cheia de pontinhos pretos que ele tirava com estilete das tiras nos jornais em que os editores não queriam que o umbigo das personagens femininas aparecessem. E eu acho também que Recruta Zero não é exatamente um quadrinho infantil, ou quadrinho para criança. Da mesma forma, o Doonesbury, do Gary Trudeau, não é um quadrinho para crianças. A tira Doonesbury era constantemente movida para a página de editorial dos jornais. Essa tira, ela mostra um grupo de amigos, inicialmente na universidade, depois na vida adulta, tal, e é uma tira com ênfase na política, sempre foi. Um dos personagens foi lutar na Guerra do Vietnã, e ela está sendo publicada até hoje. A gente vê, por exemplo, nesta tira, o Donald Trump. Tá? Um dos personagens é um que está em pé ao fundo na tira do meio, é um jornalista. Tá? E nessa tira, o Trump está reclamando da cobertura da imprensa. Aí o autor fala do Japão. Ele fala assim, que embora o Japão tenha tido seu próprio código de censura para os quadrinhos, que foi uma lei aprovada em 64, o país não experimentou repressão severa, como lá nos Estados Unidos, mas, em vez disso, desfrutou do crescimento de uma imensa quantidade de mangás com uma grande variedade de conteúdos por uma audiência diversificada. Inclusive, os governos japoneses incentivam muito a produção de mangá dentro e para fora do Japão. O autor pergunta, então, o que é e o que não é quadrinho infantil? Então, ele vai dizer, quadrinhos infantis não são um gênero. E aí ele discorda dos outros teóricos americanos que consideram as kid strips, ou kid comics, como fala o Ian Gordon, eu acho mais preciso, kids comics, como um gênero. São quadrinhos protagonizados por crianças. Bom, de qualquer forma, o Nel fala que os quadrinhos infantis não são gêneros, mas uma mídia que abrange muitos gêneros, como as histórias de Funny Animals, de Walt Kelly ou Carl Barks. Aí eu também vou discordar desse autor, porque
Funny Animals é um gênero também de quadrinhos, que são as histórias em quadrinhos protagonizadas por animais antropomorfizados. Então, as histórias dos patos realizadas pelo Karl Barks, né, são exemplos desse gênero Funny Animals. E uma entrevista que o Karl Barks deu nos anos 70, no começo dos anos 80, ele fala que ele nunca pensou que estava fazendo quadrinho para crianças. Ele fazia as suas histórias pensando num leitor mais velho. Tanto que hoje em dia ele ainda é muito cultuado justamente pelas pessoas que mais velhas, né, que gostam das narrativas, compreendem as narrativas do Karl Barks. E elas são muito irônicas e são narrativas mais complexas, tá, em termos de história. O Walt Kelly chegou a fazer quadrinhos da Disney, ele foi também, como Karl Barks, ele foi também animador do estúdio da Disney, mas lembrando que em 1948 o Walt Kelly criou o Pogo, que é um funny animal, tem os personagens lá do pântano do sul dos Estados Unidos, mas a tira Pogo, apesar de ter esses animais antropomorfizados, a tira trata de política, da política americana, da política mundial. Então, o Funny Animals não é necessariamente quadrinho para criança. Não é quadrinho infantil, em primeiro lugar, e não é necessariamente quadrinho para crianças. E nisso, eu acho que o Selby concorda comigo, né? Vai haver Funny Animals voltados para o público infantil e vai ter Funny Animals, que histórias, né, esses quadrinhos, que vão ser feitos pensando no público mais velho. Então, por exemplo, Robert Crumb com Fritz the Cat, no final dos anos 60, Comics Underground. Mouse, do Spiegelman, ele utiliza os animais antropomorfizados para falar do Holocausto. Tá? Aí, então, ele dá outros exemplos, como a Luluzinha, ou a Nancy, que no Brasil era chamada Periquita. Tá? Esses, sim, quadrinhos infantis, são kid comics, são protagonizados por crianças, a Luluzinha e a Nancy, e voltados para o leitor infantil. Tá? Ele vai dizer que o quadrinho infantil é uma categoria que contém diferentes narrativas. Quadrinhos infantis desafiam tentativas de rotulá-lo simplesmente como um gênero. Do lado direito, tem uma capa uma coletânea do Barnaby, Crockett Johnson. Essa é uma história protagonizada por um garoto, o Barnaby, que tem como um amigo, talvez imaginário, um elfo, uma fada masculina, um fado, que fuma, bebe. Tá? Então, não é exatamente uma história em quadrinhos para o público infantil. A gente pode ver que esse ser mágico que só o Barnaby vê tem um charuto na mão. Tá? Então, é um personagem que a gente não veria numa história que fosse feita para crianças. Mas esse, sim, é um exemplo de uma kid strip, ou kid comics, porque o protagonista, o Barnaby, é um menino. Então, apesar de crianças serem capazes de ler Robert Crumb, não se pode chamar de um trabalho para crianças. Concordo. A dificuldade de definir o que é para crianças é que elas são um grupo heterogêneo que varia historicamente. Também concordo. E realmente o Crumb não estava fazendo quadrinho infantil.
o que Perry Nodelman afirma sobre a literatura infantil, que, entre aspas, aí, palavra do Nodelman, clama ser desprovida de conteúdo adulto, que, entretanto, se esconde dentro dela, ou seja, esse conteúdo adulto está no interior dessas narrativas infantis, os autores são sempre adultos, escrevendo para crianças. Também pode ser, o mesmo pode ser dito dos quadrinhos infantis. A criança imaginada é eternamente ambivalente, educável e incorrigível, selvagem e inocente. Tal ambivalência permeia as kid comics clássicas. Aí ele está usando o termo correto, como as crianças hiperarticuladas de Charles Strouse, o Amendoim, Peanuts. Só que essa tira do Charles Strouse é uma kid comics, uma kid strip, mas também não é feita para criança. A criança não vai entender as situações, os diálogos das tiras do Strouse. São tiras de quadrinhos protagonizadas por crianças, mas não para crianças. Nessa tira, por exemplo, o Linus fala para o Charlie Brown: a vida é difícil, não é, Charlie Brown? Aí o Charlie Brown responde: é mesmo. Aí o Charlie Brown fala: mas eu desenvolvi uma nova filosofia. Eu só vou me assustar um dia por vez. Bom, esse é o tipo de diálogo que as crianças não fariam, não formulariam, e que uma criança que lesse também não entenderia. Da mesma forma, Nodelman observa certas características da literatura infantil que os quadrinhos infantis tipicamente compartilham. As histórias tendem a ser, entre aspas, orientadas a colocar, entre aspas, crianças em situações que não são infantis e oferecer pretensos finais felizes. Então, as histórias infantis, os personagens, as crianças, podem voar para o espaço, qualquer coisa assim, não são situações da vida real, mas fazem parte da imaginação. Um tema maior que Nodelman não enfatiza é a fronteira, às vezes complicada, entre imaginação e realidade, que é uma preocupação frequente nos livros infantis. Quadrinhos para crianças, então, dividem esses recursos com livros infantis. Exploração dos limites da imaginação, uma ênfase na ação, crianças em situações fora do escopo infantil e finais felizes. Quadrinhos infantis também exibem traços que, embora não ausentes, são menos comuns nos livros infantis. Em primeiro lugar, os comics têm suas raízes mais destacadas nas comédias de cinema, Chaplin, Buster Keaton, etc. Aí, outra discordância minha em relação a esse autor. As histórias em quadrinhos, mesmo lá nos Estados Unidos, começam no final do século XIX. Chaplin, Buster Keaton, eles começam a fazer cinema nos anos 1910. Chaplin inicia a sua carreira no cinema em 1914. Buster Brown um pouquinho depois, 1918, mais ou menos. Então, quando Chaplin e Buster Keaton começaram a fazer cinema como atores e diretores, já havia quadrinhos há 20 anos. Tá? Então, os quadrinhos não têm suas raízes nas comédias de cinema. Quando os quadrinhos começaram a ser publicados, com maior ênfase na segunda metade do século XIX, nem havia cinema ainda. Então, o autor vai dizer: como os pastelões que as antecederam, que são aquelas comédias em que há uma ação até mesmo violenta entre os personagens, né? As HQs usam gags visuais mais do que os livros infantis. Bom, isso é verdade. Os quadrinhos usam gags visuais, principalmente quadrinho de humor, tá? Mais do que os livros infantis, porque
a visualização dessas gags visuais é mais rápida e a leitura, seja ela no jornal, na revista, tem que ser rápida, né? E talvez se apoie mais em personagens planos, em oposição a personagens tridimensionais para essas piadas. Sim, né? Um quadrinho infantil de verdade, você tem os personagens muito mais simples, sem complexidade psicológica, né? E essas piadas, na verdade, não exigem que haja uma complexidade de caráter, né, do personagem, de personalidade, para que o leitor entenda. Em segundo lugar, os comics e não os livros infantis também são a terra natal dos super-heróis. Aí ele fala fora das telas, pelo menos. E aí, de novo, uma discordância. Os super-heróis surgiram nos quadrinhos. E depois é que eles foram dar para as telas. Tá? Então, essa inversão não é correta. De fato, a influência de comediantes brancos masculinos e super-heróis parece ter reforçado a histórica predominância de homens brancos na indústria de quadrinhos. Isso está mudando, mas os cómics têm robustecido a ideologia patriarcal do Ocidente, marginalizando mulheres e negros. De uns tempos para cá, há uma diversidade muito maior, com personagens negros, muçulmanos, muito mais mulheres, latinos, membros da comunidade LGBTIA+, embora desagrade aos conservadores, como a gente viu essa semana, né, na história do filho do super-homem de uma outra dimensão, que é bissexual. Houve até ameaça de bomba à editora DC Comics. Voltando ao Nel, Felipe Nel, não há limites definitivos entre quadrinhos infantis e para leitores mais velhos, mas há fronteiras. Onde ambos se cruzam, torna visível o que eles compartilham e no que eles divergem. O impulso para regular localiza algumas dessas fronteiras em relação a sexo e super-heróis. O Comics Code, adotado pelos editores em 1954, estipulava, entre outras coisas, que as autoridades deveriam ser respeitadas e que ilustrações ou posturas sugestivas e lascivas são inaceitáveis. Tinha outras normas também, mas essas são as mais importantes. Em conformidade com essas regras, tinha a questão da violência também, que não podia ter. Em conformidade com essas regras, os editores abandonaram histórias de horror e de crime e, no final dos anos 50, reintroduziram os comic books de super-heróis, inaugurando a Era de Prata. Eles podem sugerir material sinistro ou violento, e iam frequentemente além da sugestão, mas só se fizessem com bom gosto, que é discutível, e um propósito moral. Ou seja, no final da história, o bem vence o mal. Enquanto alguns editores tiveram que atenuar o tom, a Dell Comics, né, uma editora de quadrinhos infantis, que publicava os quadrinhos da Disney, do Pernalonga, do Pica-Pau, etc., uma editora de quadrinhos infantis que recusou o Comics Code e ainda prosperava no mercado, só tinha que reafirmar o que já fazia. Então, aqui tem o selo que ia na quarta capa das publicações da Dell. Normalmente tinha uma história em quadrinhos e o último quadrinho era substituído com esse apelo aos pais, em que a Dell reafirma a garantia que o quadrinho continha só entretenimento limpo e íntegro. Tá? Dessa forma, os quadrinhos de super-heróis, ao se deslocarem dos leitores infantis para os adolescentes, ocuparam uma fronteira entre quadrinhos infantis, como os da Dell, e os que retratavam o, entre aspas, mal, e questionavam
entre aspas, às autoridades estabelecidas. Bom, se a gente for pegar as histórias em quadrinhos do Batman, por exemplo, até final dos anos 60, a relação do Batman com as autoridades, o prefeito da cidade, os policiais, era uma relação de cumplicidade. O Batman ajudava essas autoridades, restabelecia o equilíbrio dentro da sociedade depois que os criminosos agiam e desestabilizavam essas sociedades. Bom, nos quadrinhos de super-heróis, as crianças liam sobre um mundo violento, conflituoso, além da infância, embora tradicionalmente com uma clareza moral que é rara na verdadeira vida adulta. Isso é verdade. A revisão parcial e o relaxamento do Código de Ética em 1971, abandonado definitivamente pela indústria de quadrinhos em 2011, assinalou os limites mutáveis entre infância e idade adulta, e, portanto, entre o que pode se qualificar como quadrinho infantil e o que não pode. Aí vai falar novamente do Japão. Se no Ocidente os quadrinhos de super-heróis marcam a fronteira dos quadrinhos infantis, a fofura, o termo que ele usa é cuteness, tem essa função para os mangás para crianças. Os grandes olhos de filhotinho comprovam a enorme influência de Osamu Tezuka nessa área. Eu vou discordar também, porque o autor não leu toda a obra do Osamu Tezuka. Osamu Tezuka, por exemplo, fez Ayako, que é uma história que tem muita violência, tem sexo, tem estupro, por exemplo. Ele fez o Adolf, que é uma história política, que fala do fascismo, nazismo, da influência dessa postura política no Japão. Ele fez também A Vida do Buda, que é um quadrinho com conteúdo religioso, e esses três que eu estou dando exemplo são quadrinhos que não são voltados para criança. Tá? Então, o Osamu Tezuka ele tem até uma certa estética que foi apropriada, mas a gente vai encontrar essa estética da fofura em outros mangás que não são para criança. Como Ciane Ingai percebe, fofura é um julgamento estético baseado em sentimentos conflitantes. Carinho e agressão, subserviência e intimidação, simultaneamente reprimindo a sexualidade infantil, mas também, entre aspas, revelando essa sexualidade. Fofura em quadrinhos infantis, indiscutivelmente, esforça-se para limitar ou negar sexualidade infantil, mas não impede inteiramente desejos maliciosos piscando para o subconsciente do leitor. Quadrinhos para os leitores mais velhos exibem muito mais amplamente a sexualização do que é fofo. Em suma, a fofura é um limite porque funciona mais discretamente do que em trabalhos para adolescentes e adultos. E aí a gente tem um exemplo aqui do Lovely Complex, que é um mangá para adolescentes, em que dois amigos, um rapaz e uma garota, se sentem atraídos, mas demoram para engatar nessa relação. O Neo continua. Se a cultura mais ampla agora apenas reconhece, em vez de policiar, a linha entre quadrinhos para crianças e para crianças mais velhas, ainda permanece uma sensação de que há uma linha. Apesar do código estar morto, existem sistemas de classificação de quadrinhos, variando de um editor para outro. Nas gibiterias, quadrinhos para crianças tendem a ser para todos. E aí ele dá o exemplo do Bonnie, que realmente pode ser lido tanto por crianças como por adultos. É uma história de aventura com personagens, entre aspas, fofos. Próximo item é comércio, letramento, literacy. Na verdade, não é só letramento. Literacy é conhecer uma linguagem. E literatura. Como sempre tem sido, muitos quadrinhos para
entre aspas, todas as idades, hoje estão relacionados a outras propriedades comerciais, filmes, animações, séries de TV, games ou outros quadrinhos. Aí dá exemplo a Disney, Sonic the Hedgehog, Simpsons. Mas lembrando também que os quadrinhos, desde a primeira década do século XX, também estavam relacionados a outras propriedades comerciais. Tá? Desenho animado, propaganda de vários produtos que não eram necessariamente narrativas, ficcionais. Podia ser um fogareiro que o Buster Brown, ou uma roupa que o Buster Brown estivesse anunciando. O que é diferente hoje é que, ao invés de serem excluídas das bibliotecas e livrarias, as HQs têm sido encampadas por bibliotecários e professores. Isso é verdade. Onde antes a literatura ligeira, fácil, era a vanguarda da literacia infantil, agora são os quadrinhos. Aqui alguns exemplos que ele dá da relação das histórias em quadrinhos com outras mídias, tá? Desenho animado, videogame, etc. Enquanto isso, um notável professor de literatura, ele não fala quem é esse notável professor de literatura. Descreve motivos e estratégias para usar comics nas salas de aula, variando de escolas primárias a universidades. Em 2013, a Publishers Week percebeu em uma pesquisa recente como um editor ensinou professores a usar quadrinhos para ajudar no ensino de inglês. O mesmo artigo descobriu que as graphic novels estão entre os itens que mais circulam nas bibliotecas públicas. Existe até um prêmio para a excelência em literatura gráfica. Embora alguns, aliás, tem vários, embora alguns ainda pensem as HQs como uma fuga da literatura séria, muitas outras pessoas agora consideram os comics como uma coisa em si. Na metade do século XX, a revista Classics Illustrated introduziu jovens leitores a Moby Dick, Don Quixote, Huckleberry Finn ou a romances de Dickens. E dou dois exemplos, né? Don Quixote e o mais recente aqui, Don Quixote dos anos 50 e o Oz, Mágico de Oz, século XXI, esta publicação aqui. Se o termo graphic novel frequentemente serve meramente como uma forma pretensiosa de falar de comics, a persistência de ambos implica uma divisão contínua entre aspas, quadrinhos culturalmente importantes e, entre aspas, quadrinhos inúteis. No original, trash comics, lixo. Os críticos do final do século XX elegeram Maus, que foi publicado em 2 volumes entre 1986 e 91, de Art Spiegelman, como uma grande graphic novel, e relegam The Three Musketeers, de Sheldon Meyer, que são esses aqui, Os Tremendinhos, que foi publicado pela editora Ebal, aqui no Brasil, ao monte de lixo dos quadrinhos de Funny Animals. Porém, sem esse tipo de comics, não haveria Maus. Spiegelman, ao detalhar a experiência de seu pai nos campos de extermínio de Hitler, baseia-se na premissa de personagens animais que se comportam como humanos, uma noção desenvolvida pelos Funny Animal Comics, de Patinhas e Carl Barks, The Fox and the Crow, de Jim Davis, que a gente pode ver aqui à direita. A tentativa de Spiegelman de explodir o estereótipo é baseada nessa compreensão, representando judeus como ratos e nazistas como gatos. Os ratos antropomorfizados ficam de pé e afirmam sua humanidade. Para o autor de Maus, abre aspas, cartoons personalizam de forma específica os estereótipos. Tá? Ele cita essa publicação do Spiegelman. Para os pesquisadores acadêmicos os quadrinhos entenderem completamente seu objeto de estudo, eles devem reconhecer sua dependência histórica das crianças, como leitores ou como personagens. Se não lermos HQ de Funny Animals, não conseguimos apreciar Maus. Se negligenciamos os cómics de super-heróis, nos privamos de entender melhor o Watchmen. Mas não é por isso que os quadrinhos para leitores jovens merecem nossa atenção. Como trabalhos lidos por pessoas que ainda estão em formação, quadrinhos infantis têm o potencial de estar entre os livros mais influentes na vida dos jovens.
Essas HQs dão às crianças algumas das suas primeiras experiências estéticas. Concordo. Elas introduzem arte, linguagem, design gráfico e ideias. Se os comics chegaram às instituições de ensino, ainda não são encontradas nos dormitórios para as crianças. Aí eu ponho uma grande interrogação. Quadrinhos infantis são onde as crianças começam sua jornada à vida adulta de leitura, pensamento e sonho. Aí eu concordo. Aqui, para quem quiser saber um pouquinho mais sobre esse gênero, história em quadrinhos infantil, tem o meu livro, está em quadrinhos infantil, Literatura para Crianças e Adultos, publicado pela Marca de Fantasia em 2005. E o livro do Ian Gordon, que ele usa um termo que eu gosto mais, que é Kid Comic Strips, um gênero a partir de 4 países. Então, é um livro em que ele também usa o mesmo termo que eu parte dessa definição de Kid Strips, ou Kid Comic Strips, que se relaciona com histórias protagonizadas por crianças que podem ser direcionadas para o leitor infantil ou para o leitor adulto. Tá? Então, essa é a nossa concepção, minha, do Ian Gordon, que difere dessa posição meio equivocada do autor do texto de hoje. Obrigado. Pronto, Selby? Perguntas? Roberto, eu só tenho uma colocação a falar sobre aquela parte que o autor fala da inspiração dos quadrinhos nas gags dos filmes, né? Que eu acho que é o inverso, né? Porque se a gente for parar para pensar, até como eu coloquei no chat, né? Que as animações lá nos primórdios elas já bebiam dos quadrinhos, né? Sim, tá certo que não. O Winsor McKay, né? O animador, ele já bebia ali, não é? Tem o Crazy Cat, tem outros exemplos de quadrinhos que foram explorados em animação, embora a animação também tenha pegado muita coisa do vaudeville e de outras inspirações, mas dos quadrinhos, certamente, a gente sabe que tem muitos exemplos disso aí. Eu achei interessante, não sei se você vai falar alguma coisa sobre isso, mas também sobre essa questão da comparação que ele faz também com as histórias da literatura infantil, né? Eu não sei se há uma diferenciação aí entre os autores sobre... Porque até você comenta, né, que boa parte desses quadrinhos que você cita eram lidos por adultos nos jornais, né, das tiras, né? Mas, mesmo quando eu fiz a pesquisa sobre guerras culturais, na revista Square, lá quando eles vão analisar, né, criticamente, eles falam, né, que nos anos 60 que essa quebra, eles consideram a quebra da literatura infantil para os quadrinhos, né, como fonte de entretenimento para as crianças, né? Então passa da história da literatura para as histórias em quadrinhos nesse período, né? Enfim, só os meus 2 centavos. Bom, eu sempre acho um pouco difícil a gente, quando a gente fala pensar em gêneros nos quadrinhos, que a gente vai por conteúdo. Depois, quando a gente fala em quadrinho infantil, quadrinho de adulto, a gente já deixa do conteúdo e vai para o público que consome. Então, acaba gerando uma confusão nesse caso. Por exemplo, quando o Roberto fala, os quadrinhos Disney eram lidos por adultos, mas eles eram produzidos para crianças. Né? A Disney fazia o quadrinho Disney para crianças, não fazia para adultos. Não interessa se o Karl Barks não pensava em criança quando ele fazia. A editora que dava o rótulo fazia para criança, né? Tanto que era publicado pela Dell, né? Sim. E mesmo você pegar, eu até falei no chat, quer dizer, a Dell que falava, não, publique só quadrinhos bons para criança. E publicava o Tom e Jerry, não tem nada mais violento do que Tom e Jerry. Absolutamente, eu diria, não é para criança, mas era para criança. Afinal, naquele momento,
Então, quando a gente fala quadrinhos infantis, né, sei lá, que tem que pensar, se a gente está falando no público. Quando a gente fala quadrinhos de crianças, a gente está falando no conteúdo. Né? Então, quando você traduz, Roberto, você traduz o quadrinho, o Kid Comics para quadrinho infantil, eu acho que não é muito correto. Quer dizer, eu peguei Children Comics é quadrinho infantil, Kid Comics é quadrinho de criança. Né? Eu peguei a definição dos americanos. Né? Kid Comics, quadrinho de criança. Sim. Né? Com criança. É protagonizado por criança. Pode ser para adulto, que é o Ian Gordon também pode ser para adulto ou pode ser para criança. Mas a questão é, existe um tipo de quadrinho que é feito para criança, que é o que o cara defende. Ele diz que isso daí não é gênero, eu também tendo até a concordar com ele, que na realidade é uma categoria de quadrinhos, sei lá, que nem sei como chamar isso. Né? Não sei como chamar isso. Poderia ser um gênero, ou talvez entrar com um hipergênero de um hipergênero, sei lá, porque na realidade você tem o quadrinho infantil com história de aventura, com história de animais, com histórias de crianças, com histórias de Mas eu pensei nisso tipo. Também como segmentação também. Exatamente. Como no mangá também. Você tem o segmentado. Você tem o quadrinho. Mas a gente sempre se atrapalha na hora de classificar. Quando eu separo os meus quadrinhos em casa, por exemplo, tem lá os quadrinhos, um monte de quadrinho que eu ponho com quadrinho infantil. Né? Daí os outros eu ponho como quadrinho para adolescente. Não sei, eu ponho daí tem os quadrinhos de super-heróis, que não quer dizer que uma parte dos quadrinhos de super-heróis não são para crianças também. Né? E daí a gente acaba tropeçando nisso. Os quadrinhos, inicialmente, os quadrinhos de super-heróis eram para crianças. Sim. Eles eram, podemos dizer, os quadrinhos de super-heróis eram quadrinhos infantis, os primeiros que você citou lá. Agora já não sei mais se são. Não, agora não é. Agora, só para complementar, o Fernando Ventura aí, que está no chat, ele cita uma coisa interessante, né? Que é o Tom e Jerry campeão de violência, só que nos quadrinhos eles eram comportadinhos. Por quê? Porque na animação era mais violento, né? Sim, os animadores... Pica-Pau é extremamente violento. Sim. Mas nas revistas do Pica-Pau ele também é violento. Não, talvez seja menos do que no ele é menos. Ele é menos. Mas por causa da segmentação. Então, eu queria só concordar com o Selby. Muito antes, uns 15 anos antes do Chaplin criar o Vagabundo, o personagem Vagabundo, já tinha no quadrinhos o Rap Hooligan. Tinha. Então, o vagabundo do rap, simbolizado pelo Rap Hooligan, é muito anterior ao vagabundo do Chaplin. Então, concordo com o Celso. Os desenhos animados também. E o Dickens já tinha desenvolvido um personagem que o Rap Hooligan é baseado nele, né? Isso. Exatamente. Que é do final do século XIX. O Rap Hooligan é de 1900. Então, nem é o Pickwick, é um outro. Um personagem do David Copperfield. O que eu não concordo com o autor é assim, o quadrinho para crianças pode ser super-herói, pode ser funny animals, mas conceituar o funny animals como quadrinho infantil não é verdade, porque você tem funny animals que são para crianças lerem e funny animals que são para adultos lerem. A mesma coisa super-heróis. A DC, a Marvel tem agora uns quadrinhos menores que são DC Teen, Marvel, sei lá, que são para pré-adolescentes, que tem não tem violência, tal, não há uma sexualização das personagens. Então você tem isso que o Célio falou, a segmentação. O quadrinho infantil, primeiro, você tem um gênero que tem uma característica que é ter crianças como protagonistas, que é o que o Ian Comics chama de Kid Comic Strips. Tá? E você tem o quadrinhos para crianças, que pode ser de qualquer gênero, pode ser de super-herói, pode ser de for, de aventura principalmente. Então, eu acho que o autor ele confunde essas duas coisas. Só uma coisa, estou paramentado com o Yellow Kid aqui para estar de acordo com a apresentação de hoje. Então, essas são eu só tenho o Batman atrás aqui. Se a gente for pensar, por exemplo, Tintin pode ser lido pelas crianças, é uma história de aventura, e pode ser lido por adultos também, né?
Então, eu acho que no caso do Tintin é uma boa lembrança, Roberto. São quadrinhos que permitem a dupla leitura. sim. E você citou o Charlie Brown. O Charlie Brown permite a dupla leitura. Uma boa parte as crianças leem e se divertem. Não entendem não o que entendem. o cara está dizendo. Né? Não entendem Nem o Calvin. vamos dizer, aquela proposta mais alta, mais profunda do Schultz. Né? A mesma coisa do Calvin. O Calvin é muito bom em termos de dupla leitura. Né? Mafalda, o Henrique Mafalda. Todos são feitos. Né? Mafalda não foi feito para crianças, mas permite. A criança consegue ler e se divertir. Né? A mesma coisa do Charlie Brown, né? Do Snoopy, muitas histórias. Sim. Uma boa parte das piadas do Snoopy a criança não entende, fica pela metade, mas ela se diverte da mesma forma. Então, mas eu acho que isso é da indústria do entretenimento, né? Porque as animações da Pixar, por exemplo, a Apple, o Wall-E, aquele que é um robozinho que recolhe lixo, é uma baita crítica ao comportamento de consumismo, né? Transforma o planeta numa lixeira, aquele discurso, e o herói é o que consegue sair daquela... Está deitado, levanta e vai salvar, sei lá, divertidamente também, o Marcelo está lembrando. Para criança, mas tem uma mensagem adulta embutida muito forte. A Luluzinha é vista pelas feministas norte-americanas como um ícone. Sim. Era produzido para criança, né? Eu lia na infância. Mas não entendi essa mensagem feminista, mas eu lia na infância. Mas aí, como o autor fala, que até ele está fazendo a comparação com a literatura infantil, até recentemente eu estava vendo uma pesquisadora falar do Alice no País das Maravilhas, do Lewis Carroll, que também permite dupla leitura. É para criança e tem muita coisa de lógica e matemática que só quem realmente é muito estudado que entende a lógica. Porque o Lewis Carroll era da área da matemática, era matemática. Então tem coisas de lógica ali que quem é adulto e sabe um pouco mais dessas coisas faz outra leitura completamente diferente. Eu queria lembrar também que os contos de fada eram aterrorizantes. Né? A ideia era justamente construir uma narrativa para que a criança, no final, tivesse uma lição de moral. Não faça isso, senão você acaba no forno da bruxa, ou na barriga do lobo, etc. Então, os contos de fada para crianças era para aterrorizar. Uma coisa que eu acho que é importante... A versão do Juca e Chico original, por exemplo, é terrível. Sim, que eles viram grãos que as galinhas comem. São triturados. Então, agora, uma coisa que o Bronstein fala, e que o autor não cita quando fala do Bronstein, é que um dos problemas das histórias em quadrinhos é que até hoje eles são considerados literatura infantil. Isso pode até ser, mas não necessariamente todos os quadrinhos são voltados para crianças. Então, esse estereótipo, esse preconceito em relação aos quadrinhos é o que o Bronstein coloca como um empecilho para os quadrinhos serem considerados melhores, serem considerados uma forma de narrativa ficcional importante. Mas, por outro lado, também não podemos abandonar o quadrinho infantil. Não. A gente valorizar muito o quadrinho que não é infantil e esquecer do quadrinho infantil, a gente está minimizando o papel do quadrinho infantil na criação de novos amantes de quadrinhos. Porque a porta para a entrada dos quadrinhos é a criança, né? É o quadrinho infantil, é a porta. Se a gente não tiver... Então, eu sinto, às vezes, que a diminuição da produção do quadrinho infantil é cada vez mais um tiro no pé. Né? Concordo com você, não cria novos leitores. O Maurício de Souza, aí, por mais que a gente discorde dele, é um cara que está produzindo quadrinho infantil há décadas, né? E garante a manutenção do meio, né? A popularidade dos quadrinhos no Brasil. Muito se deve ao Maurício de Souza. Não tem um Maurício de Souza. Não sei, mas eu não conheço nenhum quadrinho infantil americano agora. Não, então, muito pouco. Mesmo os exemplos que apareceram aí são os Simpsons, o Sonic, né? Que apareceu. Não sei se foi ele que colocou. Também não são para criança, né? Não são para criança, mas criança não vai entender. Mas Então,
Roberto, Roberto, estão pedindo o seu livro. Então, isso que eu ia falar. Primeiro que estão perguntando se o seu livro que está esgotado. Tá esgotado? O Henrique não vai mais fazer livro impresso. O Henrique não faz mais livro. Conversa com ele, que eu acho que por e-book ele faz. Ele faz por e-book. Vou falar com ele, vou mandar um e-mail para ele. Eu não sabia que estava esgotado. Não, também é esgotou a maioria, não tem mais quase nenhum livro. Ele passou a vender tudo com 50%. Ele aposentou, que é para ficar só com PDF agora. Mas ele quer ficar no digital. Só para ele até, se ele quiser, colocar como PDF gratuito. Conversa Roberto, com ele, ele pergunta sempre para o editor se você quer que cobre 5, 10 reais ou gratuito. Você fala. É gratuito. Eu vou mandar um e-mail para ele. Eu deixei o meu gratuito. Eu não sabia que estava esgotado. Eu tenho 2 do Roberto, viu? Posso até ceder para alguém que queira. Você faz leilão. Eu comprei um e ele me deu outro. Coloca no eBay. Eu vou falar com o Henrique e eu vou falar para ele colocar como PDF gratuito. A ideia dele é essa, é manter agora a editora com e-books e magazines. Né? Ó, Valdomiro, estão pedindo para mandar para Recife. Bom, me manda o endereço depois, Marcelo. O Roberto, o André fez uma provocação aqui. Ele diz, crianças não compram quadrinhos, adultos compram quadrinhos para crianças. Logo, sim, a dupla leitura é imprescindível. Então, o problema não é o público, e sim quem paga o consumo. Quando era criança, meus pais compravam para mim. Não sei se o Valdomiro era assim. Não, eu comprava. Mas tinha mesada, eu ia com a minha mesada lá. Não, depois... Com a minha mesada, eu ia e comprava. Eu comprava com a minha mesada também. Mas eu já tinha uns 10 anos. Como que o pai vai comprar para criança? A maioria é caro. Quer dizer, os gibis mesmo de banca são raros, né? Em publicidade, a gente tem o poder de compra e o poder de decisão. Antigamente, as crianças não escolhiam nem a roupa que vestiam. Os pais pagavam e escolhiam. Hoje, a criança escolhe mesmo que o pai pague. Né? Então, os jovens, quando os teens começaram a ter esse poder de decisão, foi justamente com os gibis, né? Com as revistas, com os comic books. Por isso que havia atenção para esse público. Eles passaram a escolher aquele gibi. Foi a primeira mídia feita exclusivamente para a decisão da criança. Era a mídia que a criança decidia o que comprava. Não intermediava o pai. Esse é o momento em que os quadrinhos se encaminham para o público infantil, com o comic book. O jornal podia até ter o suplemento dominical, mas o conteúdo do suplemento dominical era variado, né? Você tinha tiras do Tarzan, mas também tinha tiras do Little Nemo, então você tinha uma série de histórias sendo publicadas ali. O comic book ele foi realmente direcionado para esse público infantil no começo. Depois começou a ter quadrinho de romance, quadrinho de guerra, quadrinho de horror, né? Era um outro público. Uma coisa importante também, durante a Segunda Guerra Mundial, o governo americano mandava para os soldados, junto com as rações, um gibi, ou vários gibis, para eles lerem lá no front. Então, você tinha um público que foi formado ali, lendo principalmente quadrinho de heróis, que voltou querendo ler. Ele voltou para casa querendo ler gibi, né? Então, já não era mais a criança. Né? Então, e isso vai ficando mais evidente nos anos 60. Acho que o pessoal está querendo tirar fotografia. Então vamos lá. Ou estou esperando as pessoas entrar, mas alguns aí não querem entrar. Enquanto o pessoal está entrando, tem um comentário aqui da Brenda lá. O meio digital também precisa ser levado em conta. Com acesso fácil da internet, as crianças consomem de tudo. Olha lá, eu costumo usar um site de scan de mangás. Separei o meu para o meu primo ler, porque ele pediu, acabou lendo seinen, que é direcionado para jovens adultos. Aí, tá vendo? E o Gazi é que comentou, dos 7 aos 12, 13, tinha minha semanada. Olha, o valor de um gibi, desses de 64 páginas, aí a banca escolhia um diferente, olha lá, mortadela e salaminho, recruta zero, cebolinha. Era um por semana, Roberto. Aí dava uns 20 reais por mês, se for 5 reais cada, entendeu? 5. Alguém já tirou a foto aí? Vamos lá. Roberto, obrigado. Abram as câmeras. Última chance. 3, 2, 1. Boa. Foi.
Eu estou sorrindo, não sei, não estão vendo, mas eu estava sorrindo. Não dá para ver, Valdomiro. Ô, Roberto, só para esclarecer, não podia ser gibi almanac, não. Era aquele gibi de até 64 páginas. A semanada tinha um limite. O que eu comprava naquela época era o almanac Disney. Esse eu não podia, era mais caro. Comprava só o até 64. Era mais caro. Não, depois tinha o Disney especial, que era mais caro. Aí esse nem pensar, eu não comprava. Só que ele era bimestral, acho. Pessoal, vamos marcar a reunião do próximo mês, que é dezembro. A gente é marcado para o dia 17 de dezembro. Vai ficar próximo. Como nas nossas reuniões presenciais, é perto do Natal, lembra? Então vamos marcar, mantemos o dia 17 de dezembro, então. Daí eu vou ter a apresentação do meu no professor que está fazendo pós-doutorado comigo. Então, faria só uma apresentação ou teria também uma leitura do... Eu acho que teve uma leitura, né? O próximo capítulo, eu acho que o Selby é o mais indicado, porque é um capítulo que fala da diversidade. Ele fala de estereótipos. Qual que é o capítulo? É o capítulo 10. 10. Eu vou dar uma lida. Eu vou dar uma lida. Ele é curtinho, alguém mais... de estereótipos, de arquétipos, a políticas da diferença. Eu acho que... eu vou dar uma... Se alguém mais quiser se voluntariar também, fique à vontade. Eu acho que tem a ver com a pesquisa do Selby. Nós a gente voluntaria o Selby. Já estavam Tá bom, eu vou dar uma lida. Qualquer coisa eu escalo alguém, mas eu vou dar uma lida. Eu acho que tem tudo a ver com a sua pesquisa de guerras culturais. Vou dar uma lida. Legal, então... Tá bom. O Gás está perguntando se vai ter o amigo secreto. A gente pensou que, né? A gente fez até alguma coisa. Vamos pensar nisso daí. No ano passado a gente fez... Precisa pensar que o ano passado foi complicado, né? Metade não conseguia acessar. Precisa pensar. Vamos pensar, ver se vamos pensar nisso. A gente vai pensar nisso. Como é que vamos fazer o amigo secreto no... Vamos ver se dá certo. Se dá a gente não conseguiu aquele programinha que distribuía, né? Eu não consegui, por exemplo, abrir o meu presente. Vamos pensar nisso. Eu recebi o link, mas não consegui abrir. Então vamos ficar. Se der, a gente faz o amigo secreto, senão a gente não faz. Então agradeço a presença de todos, um prazer encontrá-lo. Bom final de semana para todos. Nos vemos então. Próximo, dia 17 no de mês que vem, dia 17 de dezembro. Aí eu já vou estar com idade nova, porque eu faço aniversário dia 4. Opa! Aí já vou estar um ano mais velho. Daqui a vou estar um ano mais velho. Quero que mais sábio também. Espero também. Tchau para todos. Tchau, gente. Tchau. Boa noite. Bom fim de semana. Tchau, gente. Obrigada. Obrigado você, Breno. Tchau, gente. Tchau.